Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Bem, você? Bem, graças a Deus. Vamos chegando, abrindo a câmera para a gente ver um rostinho de vocês, dar bom dia. Pessoal, bom dia. Vamos abrir a câmera, por favor, para a gente dar uma olhadinha? Um momento, professor. Isso. Eu ainda tô no estacionamento do prédio, professor. Calma aí. Aí, agora acendeu a luz do sensor. Já ligo lá, já quando chegar no escritório. Calma aí. Bom dia, Edson.
Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Vamos abrir a câmera, não? Já vou, professor. Chegou João Pedro Verón. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Júlia Abe, bom dia, Bom dia, professor. tudo bem? Tudo bem, senhor? Bem. Bom, pessoal, vamos lá começar nossa aula. Então, falta 1 minuto para
terminar o tempo de espera aí os atrasadinhos. Enquanto isso, a gente... Vou só confirmar. Então, ó, estão presentes a Alanis, Ana Luísa, Ana Carolina, Camille, Edson, Franciele, Gabriel, Giulia, Gustavo, João Pedro, Júlia Leitão, Júlia Freitas, Caio, Leonardo, Marcelo, Pedro, Felipe e Rafael. Ficou alguém sem chamar? Não, né? Então, todo mundo, todos esses que eu chamei realmente estão aí. Tá. Pessoal, conseguiram, quem estava devendo, conseguiu entregar as atividades dentro do prazo? Eu sei que tem uma colega que está terminando, está fazendo uma maratona para terminar. Eu até escrevi um texto essa madrugada sobre persistência, aliás, perseverança, né? A importância de ser perseverante, né? Cuja sinônimo é persistir sempre, não desistir jamais, confiar naquilo que você confia e caminhar em busca dos seus ideais. Ele vai entrar no Zap. E aí? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? E aí, professor? Sim. Caiu aqui, ó, deu uma pane aqui. Estão me ouvindo? Sim, professor. Estão me vendo? Sim, professor. Tá, então é algum problema aqui técnico do meu computador. Tá, então a importância da persistência, né, da perseverança, que vocês sejam sempre persistentes e perseverantes. Não deixe para a última hora para não acumular uma série de coisas para vocês fazerem e depois ficar uma correria, né? Acho que a organização também é um fato importante, né, que faz com que a gente consiga se organizar melhor, né? A organização faz com que a gente consiga seguir metas, linhas de pensamento que você não desvie no meio do caminho e não se perca nas tarefas, não se perca nos afazeres, nos compromissos. É importante você fazer um planejamento, tá? Eu estava ontem refletindo, eu passei o dia todo preparando a aula de vocês para hoje e para preparar a aula de hoje eu gastei o dia todo de ontem. Foi o dia inteiro. E se eu quisesse incrementar mais coisas para a aula, eu passaria mais um dia. Como eu vou passar mais um dia, porque hoje a gente vai fazer só a metade do conteúdo, porque o conteúdo ele não é tão extenso. É um conteúdo rápido. Se eu quisesse, eu conseguia matar esse conteúdo hoje. Só que é um conteúdo importante. Não dá para a gente passar assim muito rapidamente, tá? Então nós vamos falar hoje das revoluções burguesas, a ascensão da burguesia. Nós vamos falar das revoluções inglesas apenas, e a Revolução Francesa, que é extremamente importante, vai ficar para a semana que vem. Eu não quero misturar as duas revoluções hoje para não misturar na cabeça de vocês, porque fica uma bagunça. Então, nós vamos falar só das revoluções inglesas hoje, e da ascensão da burguesia e da Revolução Inglesa. E a semana que vem a gente fala da Revolução Francesa. Ontem, pessoal, dia 14 de julho, foi aniversário da Revolução Francesa, né? Tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789. Um dia extremamente importante para os franceses, um dia importante para a história mundial, que passou um pouquinho desapercebido por conta da pandemia, né? Mas é que todo ano é muito comemorado na França e muito lembrado na Europa o evento. Mas que a gente não poderia também deixar passar assim em branco, sem nem
pelo menos fazer uma citação, afinal de contas a gente está estudando justamente esse conteúdo, né? Então é importante a gente lembrar desse fato aí acontecido, tá bom? Eu vou subir a tela aqui para vocês. Todo mundo está vendo o slide aí? Sim. Sim? Então vamos lá. Então, o nosso tema de aula de hoje é Revoluções Burguesas. É o capítulo 27 da nossa apostila 2. Na abertura da apostila, nós temos duas imagens importantes. A primeira imagem, a da esquerda, ela foi feita pelo Sir Anthony Van Dyck. É um retrato equestre de Carlos I, rei da Inglaterra, entre 1635 e 1640. O rei Carlos I desejava ampliar seus poderes, mas para isso acabou enfrentando uma grande oposição do parlamento, que representava a burguesia e os proprietários de terra, os gentry. Os gentry nada mais são do que os nobres, a nobreza, tá? Então tem todo a questão aí dos nobres que vão lutar pelos seus interesses também. E na imagem da direita, embora a gente não vai abordar hoje a França, mas nós temos aí o Antoine François Calais, com o retrato do Luís XVI, de 1788. Um óleo sobre tela. O rei Luís XVI assumiu a coroa francesa em um período de grave crise econômica e descontentamento popular. Durante os anos em que reinou, a crise foi agravada pelas políticas econômicas equivocadas e pelos gastos com a corte. Então, a gente vê dois governantes em seus respectivos países com seus respectivos problemas que eram muito parecidos, né? As crises econômicas que afetavam principalmente as camadas mais simples da população. O nosso ponto de partida. As obras de Van Dyck e de Calais retratam reis que perderam a vida em processos revolucionários que tinham como objetivos o fim do antigo regime e de todas as extravagâncias da nobreza. Retome os conhecimentos anteriores estudados sobre o antigo regime e responda as questões a seguir. O que foi o antigo regime? Quem que poderia aí, entre os nossos mais de 18 alunos que estão presentes, 19, se não me falha a memória, quem poderia me dizer o que foi o antigo regime? Valendo um pontinho. O antigo regime foi um período absolutista, tipo, onde o poder só se concentrava na mão do rei. Centralizado. Tudo era ele que decidia, tipo, Isso, girava em torno dele as decisões. Né? Isso. E o que mais que tinha de importante lá no antigo regime? As classes que eram sustentadas pelos pobres, que era o clero e a nobreza. Nobreza e burguesia. Isso mesmo. A burguesia, na verdade, ainda não fazia parte dessa Ela era corja, meio que né? ela fazia parte da corja dos pobres. Na verdade, ela era uma terceira força que corria por fora, né? Um cavalo pangaré que corria por fora e que depois se tornou uma alazão, né? Quem que falou? Quem foram os alunos que falaram? Julia, Lua e Pedro. Abe, Pedro e E quem? Lua. Certo. Qual foi a participação das camadas mais populares nas decisões políticas e econômicas durante o antigo regime? A população pobre
E também a burguesia. Qual foi a participação deles no antigo regime? Eles sustentavam, pagavam impostos, Tentar os mais. De classe pagavam mais alta. impostos e dízimo. Ah. E o que É. mais? Tinha os. Se não me engano, a Id passou isso a gente, calma. Os impostos eram só sobre eles. Isso. Os ricos não tinham, os burgueses não tinham, os nobres não tinham que pagar, nem o clero. Eu tava lendo ontem, né, que eu tava usando a tarefa, e se não me engano, eles tinham uma política, né, tipo, era uma política onde eles, como é o nome? Eles se ganhar, como que é o nome daquela palavra quando as pessoas, elas, ai meu Deus do céu. Quando elas fazem o quê? Aristocracia, sei lá. Quando elas fazem, tipo, ganham, sei lá, alguma coisa em cima de outra pessoa. Lucro. Elas se... O lucro? Não é sobressaem. Elas... Aham. Então, eu não sei. Eu só sei que tinha essa política então que... a participação... Pode falar. Não, professor, pode falar. Então, Eu a cansei disso. participação das camadas pobres nas decisões políticas e econômicas, primeiro que os pobres é que sustentavam todo o antigo regime, né? Quem trabalhava de verdade eram os pobres, porque os nobres guerreavam, os padres rezavam e os pobres trabalhavam. E as decisões políticas? Os nobres é que faziam a parte política. E depois a burguesia vai fazer o papel econômico aí, vai ter a sua participação econômica. Então a gente tem uma participação das massas populares. A gente já vai falar nisso no início do texto, tá? Também tinha o que os padres e os religiosos ensinavam o povo, né? Isso. Não somente coisa de igreja, mas da língua deles também. Não sei como explicar. A literatura, essas coisas deles. Isso. Tá. De novo foi o Pedro, a Abi e quem mais? Que falou? Luan de novo? Eu não falei agora, não. Não? Tá. Está valendo. Tudo bem. Então, vamos para o próximo. O objetivo da unidade. O que nós vamos destacar propriamente dito nesta unidade? Compreender as principais características da sociedade inglesa durante o século XVII. Na verdade, pessoal, nós não vamos fazer uma abordagem muito profunda. A gente vai fazer, nós vamos pegar a sociedade inglesa e a gente vai pensar um grupo ali que é mais importante nesse contexto e a gente vai trabalhar em cima desse grupo. Analisar os governos da dinastia dos Stuarts na Inglaterra, que levaram à eclosão da Revolução Puritana em 1648, destacando as mudanças que ocorreram com a instalação da República Puritana. E também é assim bastante sucinto, a gente não vai ficar muito tempo falando da Revolução Puritana, porque o nosso tempo é exíguo e o conteúdo também que foi destinado para esse assunto também é curto. Destacando as mudanças que ocorreram com a instalação da República Puritana. Identificar os fatores que levaram à restauração da monarquia inglesa e à ocorrência da Revolução Gloriosa. Também a gente vai passar uma pincelada aí, a gente não vai dar muita ênfase, porque o assunto é extremamente longo. Se a gente fosse trabalhar isso, daria um mês para a gente trabalhar tudo. Tá? Eu vou falar do francês já, mas quando a gente for falar da França, nós vamos ter que voltar aqui nesses objetivos. Compreender as principais características da sociedade francesa durante o antigo regime, destacando os fatores geradores do movimento revolucionário iniciado em 1789. Identificar os períodos em que, tradicionalmente, o processo revolucionário francês é dividido, compreender as circunstâncias que levaram Napoleão Bonaparte ao poder em 1799
e analisar o papel dos grupos integrantes do terceiro estado nos processos revolucionários. Então, esses são os objetivos desta unidade. A introdução. Então, o que a gente tem para apresentar, para abrir essa unidade? Durante o século XVII e século XVIII, a gente percebe que a Europa ela passa por um período de esgotamento. Vai haver um esgotamento da organização social do antigo regime. Né? O antigo regime está se esgotando por si só. O que está acontecendo? As revoluções burguesas começam a se destacar. Então, aquele sistema de antigo regime que existia na Europa como um todo, a gente citou os países lá para vocês, né? A Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, até o Brasil, né? Também se viveu um período de antigo regime, com a extensão do governo português no Brasil. O sistema do antigo regime ele começa a se esvair, né? Ele começa a perder a sua força. E por que ele vai perdendo sua força? Porque os burgueses começam a ascender. Né? Ascender não é de acender, botar fogo, é ascender de subir. Começam a subir ao poder, começam a ter voz, participação na vida pública. Afinal de contas, eles já estavam financiando a economia, então nada mais justo do que participar da vida pública, da vida política. As principais revoluções que acontecem nesse período na Europa são as revoluções inglesas e as revoluções francesas. Aqui a gente faz um apanhado geral, revoluções inglesas e revoluções francesas. Daí a gente trabalha dentro das revoluções inglesas a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana. E dentro da Revolução Francesa, a própria Revolução Francesa. Um detalhe é importante aqui para a gente tomar nota aqui, né? Uma coisa que chama bastante atenção é que esses movimentos revolucionários eles não foram organizados nem planejados, não foram nem organizados nem planejados pela burguesia. Então, se eles não foram nem organizados, nem planejados pela burguesia, quem que fez, quem que organizou? Quem é que participou desses movimentos diretamente? Ocorre pela classe, pela ação da classe dos mais pobres. É a pobreza, os miseráveis, aqueles que estão passando fome, é que vão engrossar as fileiras das rebeliões. São eles que vão fazer a revolução propriamente dita. Nós temos 10 minutos para encerrar esse primeiro bloco. Objetivo desse período: lutar contra a precariedade e busca de mais liberdade religiosa. Então, dois fatos importantes estão acontecendo na Europa nesse período. Na próxima tela, a gente vai falar disso. A Europa está passando por um processo, vindo de um processo de reforma religiosa. Né? Nesse período, a gente já tem aquelas teses do Martinho Lutero na igreja, né? As teses pregadas na porta da igreja de Edimburgo, falando sobre o que ele contestava da igreja católica, colocando, questionando as ações do Vaticano, enfim. Então já tinha passado pelas reformas protestantes. E a reforma protestante vai fazer com que os fiéis eles querem liberdade para poder seguir a sua própria religião. Tem também a mudança de religião na Inglaterra para a religião anglicana, né? Uma nova religião criada pelo Henrique VIII, que fez uma mudança na religião por questões pessoais
para poder fazer mudar a sua condição para poder se casar com Ana Bolena. Então tem toda uma história aí por trás desse período. O povo, através de lutas e resistências, ele consegue pôr fim ao antigo regime. Principalmente fim ao quê? O que era mais escandaloso, pessoal, no antigo regime? Vocês falaram um pouquinho aí. Mas tinha algo que era muito escandaloso no antigo regime. O que era escandaloso no antigo regime? Não é sobre ser sustentado pelos mais pobres? Não é as roupas que, tipo, eles, os reis usavam, né? Tipo, eles esbanjavam luxuosidade, algo Era assim. isso. Era o luxo excessivo, né? Que contrapunha, né? Ou que contrastava, fica melhor, que era o luxo que contrastava com a pobreza. Lembra que tinha o texto lá que era o relato dos índios tupinambás para o rei? Lembra que vocês fizeram um exercício sobre isso? Sim, Sim. sim. Então, aquela visão, né, de que era tão precária a situação que até os índios estavam vendo de uma forma negativa, né? Era absurdo aquilo. Então, a luta mais a resistência, ela chega por fim a esse escândalo, né, tão absurdo de exploração, principalmente das camadas mais simples da população. Só que quem ganha com isso tudo, quem vai ganhar com esse processo, infelizmente, não é a burguesia. Aliás, não é a camada pobre. É a burguesia que colhe os melhores frutos. Por quê? Porque a burguesia se infiltra nessas camadas, acaba encabeçando essas camadas, né, tomando a frente dessas camadas, e a partir daí implanta projetos sociais com base no liberalismo, tá? O liberalismo vem da palavra liberdade. Só que não é uma liberdade assim descabida, todo mundo faz o que quer do jeito que quer. Não. Eu vou explicar o liberalismo para vocês quando a gente for falar de liberalismo econômico e liberalismo político, tá? Que tem o liberalismo social, tem o liberalismo em todos os segmentos da sociedade. Mas a gente vai falar de uma forma mais ampla para entender o conceito daí, tá bom? Vamos lá para o próximo. A ascensão da burguesia. Então, como que a burguesia sobe ao poder? Como que a burguesia chega ao poder? A ascensão da burguesia é um processo longo, histórico, né? Um processo histórico longo. Ela não chega ao poder assim da noite para o dia. É um processo que vai paulatinamente, né? Aos poucos, vai ganhando espaço. Começa lá no século XI, quando a gente tem o início do renascimento comercial e urbano na Europa. Então, a gente começa lá quando é o fim do período do feudalismo, é o início do fim, né, na verdade, até o século XIV. Depois do século XIV e XV, a gente tem o Renascimento e depois a Reforma Religiosa. Então, a gente tem todo esse período. Durante todo esse período, a burguesia vai ganhando espaço, né? Os burgueses surgem daqueles pequenos comerciantes que começam lá ao redor das cidades de forma bastante simples, tímida ainda, mas que começam a juntar dinheiro com a venda de pequenos produtos ao redor das cidades, nos burgos, né, nas vilas. Então, por isso, burguesia. E depois eles conseguem uma ascensão social e serem respeitados até se tornarem uma classe social digna de respeito e de ser não só inserida
na alta nobreza como ser sinônimo de poder também. Nos séculos 17 e 18, eles vão buscar uma autonomia econômica, né? Uma autonomia de riquezas. E a burguesia vai trazer movimentos para reformar o Estado absolutista. O governo era absoluto. O que é um governo absoluto mesmo? Quem pode me falar o que é um governo absoluto? Onde o rei manda em absolutamente tudo, tem todas as Isso. ordens. O governo está nas mãos do rei. Né? O rei manda prender, o rei julga, o rei manda matar. O rei é o policial, é o juiz e é o executor de toda a lei. Né? Então, o rei é o poder supremo, ele manda em tudo. Estimular o comércio, estimular a expansão do comércio. Eram objetivos da burguesia. E daí nós temos destaques de revoluções do período da ascensão burguesa, as revoluções inglesas, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Que a Gloriosa é a mais simples de todas que nós vamos estudar, que é tão simples que ela nem ocorreu, só leva o nome. E a Revolução Francesa, essa sim teve suas características, tem até o período do terror dentro da Revolução Francesa, né? Onde as cabeças eram decepadas diariamente. A guilhotina nunca funcionou tanto como na Revolução Francesa, né? 24 horas por dia, a lâmina da guilhotina subia e descia afiada, cortando as cabeças de líderes e membros dos movimentos revolucionários, tanto de líderes de movimento como depois líderes contra o movimento. Vamos para o próximo. Aqui, gente, tem um esqueminha, tá? Esse esqueminha vai estar lá no mapa mental. Então, aqui a gente tem lá renascimento comercial e urbano, mais o renascimento cultural, aquele renascimento que a gente tem do Michelangelo, o renascimento científico, cultural, literário, enfim. A reforma religiosa, então, do protestantismo, mais as revoluções burguesas vão culminar, vão dar como causa final a ascensão burguesa, tá? Eu vou fazer a reconexão e aí, deixa eu ver só uma coisa. Melhor fazer. Eu vou fazer a reconexão e eu volto a partir daqui, tá? Senão vai interromper e daí a gente fica meio perdido. Falta 1 minuto.